Tudo parecia sólido como concreto armado. 7 anos. 2.555 dias construindo uma vida com a Marcela. Nossa casa tinha cheiro de café moído na hora e planos de um futuro que parecia inevitável. Naquela terça-feira, os convites do casamento haviam acabado de chegar da gráfica. Eles estavam sobre a mesa da sala, imponentes, com um papel texturizado, relevo em ouro e uma fita de cetim que eu mesmo ajudei a escolher. Eu passei a mão sobre o meu nome e o dela entrelaçados e sorri. Eu achava que estava tocando a eternidade. Faltavam exatamente 6 meses para o sim. O buffet estava pago, a banda contratada e eu tinha acabado de quitar a última parcela do anel de noivado. Um sacrifício financeiro que eu fiz rindo, porque achava que ela valia cada centavo. Eu era um tolo apaixonado que não percebeu que enquanto eu construía o nosso castelo, ela estava cavando um túnel para fugir dele. Quando a porta da sala abriu às 19h42, o ar da casa não apenas esfriou, ele congelou. A Marcela entrou, mas não era a minha Marcela. Ela não tirou os sapatos de salto, não pendurou a bolsa no cabide da entrada. Ela caminhou até o centro da sala com uma rigidez que parecia metal. Eu apontei para os convites, com os olhos brilhando. Chegaram, meu amor. Veja como o dourado ficou perfeito. Ela sequer baixou o olhar para a mesa. Ela olhou através de mim, como se eu fosse um móvel antigo que ela pretendia descartar na próxima mudança. A voz dela saiu sem emoção, uma frequência monótona que escondia uma crueldade refinada. Bruno, não abra esses convites. Eu preciso de um tempo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na cozinha. Um tempo? Do que você está falando? O casamento é daqui a 6 meses, eu respondi, sentindo um gosto amargo de bile na garganta. Ela cruzou os braços e disparou o veneno. Sinto que estou vivendo a sua vida, não a minha. Quero saber o que é ser solteira hoje. Quero ir para as festas da faculdade que eu perdi. Quero sair sem dar satisfação. E sim, eu vou rever o Rodrigo. O nome dele caiu na sala como uma granada fragmentária. Rodrigo, o ex que ela sempre jurou que era um erro do passado. Ali eu entendi a jogada. Ela não queria pensar. Ela queria uma licença remunerada para me trair. Ela queria testar outros corpos, outras bocas, e me manter ali, como um plano de reserva caso a aventura não fosse tão boa. Se a gente for ficar junto para sempre, o que custam 3 meses de liberdade? Ela perguntou, como se estivesse me pedindo um favor. Eu assisti em um estado de choque catatônico ela subir as escadas. Ouvi o barulho das gavetas sendo abertas com pressa. O som do zíper da mala fechando ecoava pelo corredor vazio como o golpe final de uma guilhotina. Cada peça de roupa que ela tirava do armário era um pedaço da minha identidade que ela levava embora. Quando ela desceu, com a mala de rodinhas batendo em cada degrau, poc, 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 eu percebi que o barulho do meu mundo desabando era exatamente aquele. Ela parou diante da mesa, pegou o anel de noivado e o deixou em cima de um dos convites, bem em cima do nome dela. Ouro sobre papel, um contrato que ela acabara de rasgar sem pagar a multa. Eu volto em 3 meses para a gente ver como fica, ela disse, antes de fechar a porta. Quando as luzes do carro dela sumiram na esquina, eu me sentei no chão da cozinha, no escuro. O silêncio da casa era ensurdecente. Eu conseguia ouvir o meu próprio coração batendo, descompassado, como um animal ferido que sabe que a caçada terminou. As primeiras 3 semanas foram um borrão de autodestruição. Eu me tornei um masoquista digital. Eu passava as noites monitorando os stories dela. Via Marcela em baladas que antes dizia odiar, cercada de copos de bebida e de homens que eu sabia que ela desprezava. Vi fotos dela com o Rodrigo. Eles pareciam estar celebrando a minha morte social. Eu estava magro, com olheiras profundas, cercado de caixas de pizza gelada e o cheiro de derrota que parecia impregnar as cortinas da casa. Eu mandava mensagens, longas, desesperadas, humilhantes. Por que você está fazendo isso? Eu mudei. Eu posso ser o que você quiser. Ela visualizava e não respondia. Ou mandava um, estou confusa, me dá espaço.
Aquele espaço era o oxigênio que ela usava para queimar a nossa história. Eu era o plano B, esperando no sofá, enquanto ela era o plano A na cama de outros. Eu estava perdendo a minha alma para uma mulher que já me esqueceu antes mesmo de cruzar a esquina. Até que, numa quarta-feira chuvosa, eu derrubei um copo de vidro no chão da cozinha. Eu me abaixei para catar os cacos e vi o meu reflexo na água espalhada no azulejo. Eu vi um homem que eu não reconhecia. Vi um mendigo emocional. Foi ali, com os dedos feridos por causa de um caco de vidro, que eu tomei a decisão. Eu não ia ser a rede de segurança dela. Peguei o celular e, com o coração disparado, apliquei o que chamei de protocolo do silêncio total. Bloqueei a Marcela em tudo: Instagram, WhatsApp, e-mail, LinkedIn. Apaguei o número dela da agenda. Eu não dei satisfação, não mandei um texto de despedida para ela usar como troféu para as amigas. Eu apenas desapareci. Se ela queria ser solteira, eu daria a ela a solteirice completa, a ausência total da minha existência. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu não olhei o perfil dela. Eu dormi. Foi um sono pesado, como o de um soldado que finalmente aceita que a guerra está perdida e decide voltar para casa. O despertador não tocava mais, ele convocava. Às 4h45 da manhã, o mundo ainda era um borrão de sombras e nebulosa, mas eu já estava de pé. O silêncio da casa, que antes me sufocava como um travesseiro sobre o rosto, agora era o meu combustível. Eu não acendia as luzes da sala. Eu caminhava no escuro, sentindo o frio do chão de madeira sob os pés descalços, e tomava o meu café preto, amargo como as lembranças da Marcela, mas forte o suficiente para me manter acordado para a guerra que eu estava prestes a travar, comigo mesmo. A academia era um galpão de teto alto, com cheiro de magnésio, suor antigo e borracha queimada. Naquela hora, não havia música alta, não havia influenciadores gravando dancinhas, não havia conversas fúteis. Havia apenas o som rítmico do ferro batendo no ferro. Clec, clec, clec. Eu me posicionava diante do supino e fechava os olhos. Eu não via apenas o peso. Eu via a expressão de indiferença da Marcela quando ela disse que queria liberdade. Eu sentia a humilhação de ter sido o plano B. Eu segurava a barra de aço com tanta força que os meus nós dos dedos ficavam brancos. A primeira repetição era sempre a mais difícil. Parecia que o peso de 7 anos de um relacionamento falido estava concentrado naquelas anilhas. Mas eu empurrava com o ódio, depois com a dor e finalmente com uma disciplina fria que eu nem sabia que possuía. Eu não treinava para que a Marcela se arrependesse. Eu treinava para que um dia, se eu cruzasse com ela na rua, eu nem me lembrasse do porquê eu tinha chorado por aquela mulher. Enquanto o meu corpo era esculpido pelo aço, a minha mente era reconstruída pelo foco. No escritório da multinacional de logística onde eu trabalhava, o Bruno Bonzinho tinha morrido. Eu não era mais o cara que aceitava o trabalho dos outros para ser legal, ou que perdia horas no café discutindo a novela ou o jogo de domingo. Eu me tornei um fantasma corporativo de alta performance. Sem o celular vibrando a cada 5 minutos, com as cobranças passivo-agressivas da Marcela, a minha capacidade de processamento dobrou. Eu mergulhava em planilhas de otimização de rotas e análise de custos, como se minha vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. O trabalho era a única âncora na realidade. Meu chefe, o Dr. Arnaldo, um homem de poucas palavras e olhos de falcão, começou a me observar de forma diferente. Bruno, você parece outro homem. Ele me disse uma tarde enquanto avaliava o meu projeto de expansão para o Sudoeste. Seus números subiram 40% em 3 meses. O que aconteceu? Eu apenas ajustei o punho da minha camisa, que agora apertava nos meus braços novos, e respondi ao Dr. Arnaldo. Eu parei de investir em passivos, Dr. Arnaldo. Agora só invisto em ativos. Ele não entendeu a metáfora, mas entendeu o resultado. 2 meses depois, veio a promoção. Diretor regional, um aumento salarial que me permitiu fazer o que eu precisava para enterrar o passado de vez. Eu vendi o apartamento onde eu morava com a Marcela. Vendi com tudo dentro. Os móveis que escolhemos, a cama onde ela planejou a fuga,
Eu não queria nada que tivesse o DNA daquela traição. Mudei-me para um loft minimalista no 20º andar de um prédio moderno. Vidro, concreto e aço. Nada de cortinas florais, nada de porta-retratos com promessas vazias. Minha nova rotina era uma sinfonia de produtividade. Chegava em casa, preparava minha refeição com precisão de gramas, estudava o mercado financeiro até às 22 horas e dormia o sono dos justos. Eu não sentia mais falta dela. Eu sentia falta do tempo que eu tinha perdido sendo medíocre para caber na vida pequena que ela queria. Eu estava em uma nova frequência. Meus amigos antigos me chamavam para sair, para conhecer umas gatas, mas eu recusava. Eu não queria umas gatas. Eu queria ser o homem que eu nunca tive coragem de ser enquanto estava preso ao conforto morno de um noivado sem alma. Foi nesse período de isolamento produtivo que eu percebi a maior verdade de todas. O pedido de tempo da Marcela não foi o fim da minha vida, foi a abertura de uma cela. Ela achou que estava me deixando no escuro, mas ela apenas me deu a chance de acender a minha própria luz. E quando eu finalmente brilhei, eu brilhei tanto que o passado começou a parecer apenas uma sombra borrada e sem importância. O evento era um simpósio internacional de logística e infraestrutura em um hotel de vidro e aço na Avenida Faria Lima. 6 meses atrás, eu estaria lá apenas como um espectador, com um terno um pouco largo demais e a mente preocupada com o que a Marcela queria para o jantar. Mas aquele Bruno tinha sido enterrado sob toneladas de ferro na academia. Eu agora ocupava o meu espaço. Meu terno azul marinho, sob medida, desenhava os ombros que o esforço me deu, e minha voz tinha uma ressonância que eu nunca soube que possuía. Foi no meio de uma discussão sobre a integração de portos que eu a vi. Juliana não era apenas uma mulher bonita, ela era uma presença. Arquiteta urbanista, especialista em grandes infraestruturas, ela falava de concreto e logística com uma paixão que me hipnotizou. Mas o que me prendeu não foi o currículo, foi o olhar. Juliana olhava para o mundo como se fosse a dona dele. E quando nossos olhos se cruzaram pela primeira vez, não houve aquele jogo de sedução barato e inseguro. Houve reconhecimento. Você discorda da minha análise sobre o Porto de Santos? Ou só está admirando a minha audácia? Ela perguntou, com um sorriso de canto que desarmaria um exército. Estou admirando a precisão, respondi, sem hesitar. Mas discordo da sua previsão de custos. O gargalo não está no cais, está no acesso ferroviário. Passamos o resto da noite discutindo economia, filosofia e planos de carreira sob taças de vinho tinto. Juliana era o oposto da Marcela. Ela não precisava de validação constante. Ela não jogava com tempos ou espaços. Ela era inteira. Com ela, a conversa fluía como um rio caudaloso e limpo. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia um projeto de marido. Eu me sentia um homem de alto valor sendo apreciado por uma mulher de igual estatura. Saímos de lá com o compromisso de um jantar, e eu dirigi para casa com a certeza de que a frequência da minha vida tinha subida de patamar. Enquanto minha vida com a Juliana florescia em uma parceria de respeito e paixão intelectual, o passado resolveu dar sinal de vida. O tempo da Marcela tinha acabado. O mundo de festas, baladas de faculdade e o reencontro com o ex-tóxico tinha perdido o brilho. A realidade é um juiz severo. A Marcela descobriu que o mercado de solteiros não era o paraíso que as amigas dela descreviam. Ela descobriu que fora do nosso casulo, ela era apenas mais uma, enquanto eu era o homem que ela tinha descartado sem pensar. A primeira tentativa veio em uma terça-feira às 23 horas. O celular vibrou no criado mudo. Eu não tinha o número dela salvo, mas eu conhecia aqueles dígitos de cor. Eu não atendi. O celular parou de vibrar, mas logo em seguida veio a notificação de um e-mail. O assunto era: precisamos falar sobre as fotos do sótão. Uma desculpa pífia, um pretexto para furar o bloqueio que eu impus. Deletei o e-mail sem ler, mas ela não parou. No dia seguinte, recebi uma mensagem no LinkedIn, o único lugar onde ela ainda conseguia me ver. A mensagem era longa, cheia de palavras como arrependimento, confusão e saudade do que tínhamos. Ela dizia que o Rodrigo não era quem ela pensava, que a liberdade era solitária e que ela estava pronta para reatar o noivado e marcar a nova data do casamento.
Eu li a mensagem enquanto tomava meu café pré-treino. Li com a mesma indiferença que eu leria um relatório de estoque de uma filial distante. Não havia ódio, havia apenas um vazio de sentimento. O Bruno, que aceitaria essas desculpas, tinha morrido há muito tempo. Ela percebeu que o silêncio era a minha nova armadura. Então ela apelou para o físico. Eu estava saindo da sede da empresa, caminhando em direção ao estacionamento quando a vi parada ao lado do meu carro novo. Ela estava vestida como a Marcela que eu gostava, o vestido azul que eu dei, o cabelo como eu costumava elogiar. Ela estava tentando evocar o morto. Bruno, disse ela, a voz trêmula, forçando uma lágrima que parecia ter sido ensaiada diante do espelho. Por que você está fazendo isso? Eu te mandei mensagens, eu tentei te ligar. Eu errei, eu admito. O tempo que eu pedi foi a maior burrice da minha vida. Eu te amo, eu nunca deixei de te amar. Vamos para casa e conversar? Eu parei a 2 metros dela. Eu a observei como um biólogo observa uma espécie em extinção. Ela parecia menor, minguada. O desespero por validação emanava dos poros dela. Marcela, disse eu com uma voz tão firme que até eu me surpreendi. Você não sente saudade de mim. Você sente saudade do conforto que eu te dava. Você sente saudade de ter alguém para limpar a bagunça que você faz na sua vida emocional. Não é isso, eu quero casar com você, gritou ela segurando no meu braço. Eu gentilmente retirei a mão dela. O casamento aconteceu, Marcela. Ele aconteceu nos 3 meses em que você estava curtindo. Só que eu casei comigo mesmo. Eu me tornei o homem que você nunca teve capacidade de apreciar. O tempo que você me pediu, eu usei para me encontrar. E agora que me encontrei, percebi que você é pequena demais para ocupar qualquer espaço na minha rotina. Ela ficou estática. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu entrei no carro, liguei o motor e antes de sair, olhei pelo vidro. Não me procure mais. Você queria ser solteira, lembra? Aproveite. A solteirice é toda sua. A noite de sexta-feira em São Paulo tem uma energia própria. Uma mistura de fumaça, luzes de neon e a promessa de que tudo pode acontecer. Eu estava no Terraço Itália, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, onde a vista do 40º andar faz as pessoas parecerem formigas e os problemas poeira. Eu não estava lá para ostentar. Estava lá porque a Juliana adorava a arquitetura do lugar. Eu usava um relógio que herdei do meu avô, restaurado com o bônus da minha última meta batida. Juliana estava deslumbrante em um vestido preto minimalista, discutindo comigo a viabilidade de um novo projeto ferroviário no Mato Grosso. A conversa era leve, inteligente, sem as cobranças emocionais que drenavam minha alma no passado. Eu olhava para ela e via o futuro. Foi quando o garçom trouxe o vinho que eu senti um par de olhos queimando as minhas costas. Sabe aquele instinto primordial de quando você está sendo caçado? Eu me virei lentamente. Em uma mesa de canto, mal iluminada, estava a Marcela. Mas não era a Marcela das fotos do Instagram. Ela estava com o Rodrigo. O cenário era deplorável. Ele estava focado no celular, bufando de impaciência, enquanto ela tentava, desesperadamente, manter uma conversa que já estava morta. Ela parecia exausta. O brilho que ela achou que encontraria na liberdade tinha se transformado em uma olheira profunda e um semblante de derrota. Nossos olhos se cruzaram por um segundo que pareceu uma eternidade. Eu vi o choque no rosto dela. Ela viu meu terno, viu minha postura, mas principalmente viu a Juliana. Ela viu a mulher que eu tinha ao meu lado, uma mulher que exalava uma segurança que a Marcela nunca teve. O Rodrigo, percebendo a distração dela, olhou para trás e me reconheceu. Ele deu um sorriso amarelo, aquele sorriso de quem sabe que perdeu a guerra, mas tenta fingir que ainda tem algum território. A Marcela não aguentou o contraste. A humilhação de me ver por cima, vivendo a vida que ela achou que eu nunca teria sem ela, a fez perder a linha. Ela se levantou da mesa, ignorando os protestos do Rodrigo, e caminhou até a nossa mesa. Juliana apenas arqueou uma sobrancelha, mantendo a elegância de uma rainha. Bruno, voz tremulosa da Marcela competindo com a música de piano ao fundo. Você está fazendo isso aqui? Quem é ela? Por que você não me atende? Eu nem sequer me levantei. Continuei segurando minha taça de vinho, observando-a com a curiosidade de quem olha para um fantasma de uma vida que não pertence mais a mim.
Marcela, isto é um lugar público, e esta é a Juliana, minha parceira. Juliana, esta é uma pessoa do meu passado. Do seu passado? Quase gritou, as lágrimas começando a borrar a maquiagem cara. Eu sou sua noiva, a gente só estava dando um tempo. Juliana, com uma calma gelada, colocou o guardanapo sobre a mesa e disse: querida, um tempo é o que se dá para um motor de carro esfriar. O que o Bruno deu para você foi a liberdade que você implorou. Agora, por favor, estamos tentando jantar. A cena era patética. O Rodrigo chegou logo atrás, tentando puxar a Marcela pelo braço, visivelmente envergonhando. Vamos embora, Marcela. Você está passando vergonha, ele sibilou. Me solta, ela gritou, voltando-se para mim. Bruno, olha para mim. Eu errei, eu admito. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero o que a gente tinha. Eu quero os nossos planos, a nossa casa. Por favor, volta para mim. Eu respirei fundo. O restaurante inteiro estava em silêncio, observando a queda da dona do tempo. Marcela, eu disse, a voz baixa mas audível para todos. Você não quer a nossa vida. Você quer a segurança que eu te dava enquanto você se aventurava. Você queria um porto seguro para ancorar quando a tempestade, que você mesma criou, ficasse forte demais. Mas eu não sou um porto. Eu sou o oceano agora. E você não tem fôlego para nadar aqui. Eu chamei o garçom com um gesto sutil. Por favor, a conta. E providencie um táxi para esta senhora. Ela parece não estar passando bem. Paguei a conta, dei o braço para a Juliana e saímos. Passei pela Marcela sem olhar para o lado. O cheiro do perfume dela, que um dia foi o meu vício, agora era apenas um odor químico irritante. No elevador, descendo os 40 andares, eu senti um peso saindo dos meus ombros. O ciclo estava fechado. A dívida estava paga. Hoje, quando olho para trás, percebo que o pedido de tempo da Marcela foi a maior bênção disfarçada de maldição que eu já recebi. Ela achou que estava me deixando no escuro, mas ela apenas me deu a chance de acender a minha própria luz. Casei-me com a Juliana em uma cerimônia íntima em Portugal, sem convites em relevo de ouro, sem bandas caras, apenas nós e o que realmente importava. A Marcela soube por amigos em comum que ela terminou com o Rodrigo pouco tempo depois daquela noite. Ela tentou entrar em contato algumas vezes, mudando de número, mandando cartas, mas o meu protocolo do silêncio é eterno. Existem feridas que o tempo cura, mas existem outras que o tempo apenas ensina a ignorar. Eu não a odeio. O ódio ainda é um sentimento, e eu não tenho nada para oferecer a ela, nem mesmo o meu desprezo. O tempo dela acabou. O meu tempo está apenas começando, e ele é precioso demais para ser gasto com quem não sabe o valor de um sim verdadeiro.